Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindes a mais um encontro deste laboratório de experiência e pesquisa em dramaturgia para teatro de formas animadas. Eu sou Anderson Gonçalves, da Trupe de Trapo, aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estamos realizando esse encontro graças ao empenho da cidade de Itapevi em aplicar aí os recursos da Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural, tão importante para nós artistas, né? Lembrando que a gente está num ano de pandemia, num ano muito diferenciado para todos, mas principalmente a galera das artes tem passado por grandes dificuldades, né? Tendo que se redescobrir, de buscar novas maneiras de trabalhar. E nesse sentido, a lei emergencial ela é muito importante para todos os artistas, para todos os fazedores de cultura, né, de arte, de entretenimento no nosso país. Então agradecemos imensamente aí a essa investida da cidade de Itapevi. Ficamos muito honrados, muito orgulhosos de fazer parte desse projeto, desse edital, de poder se comunicar à distância, né? Isso que é o legal desse mundo moderno, cheio de tecnologias, onde a gente pode ficar recolhidinho na nossa casa e entrar em contato com vocês aí, fazer uma troca, e isso ser muito interessante. Bom, lembrando que esse laboratório ele é uma proposta que engloba aí alguns encontros que nós vamos fazer, com a ideia de pesquisar um pouco sobre o teatro de formas animadas e, a partir disso, ousar criar alguns textos, criar algumas ideias, algumas histórias para formas animadas. Dentro desse processo, como eu disse lá no primeiro vídeo, aliás, quem não assistiu a live que nós fizemos, ela já está disponível no nosso canal, aqui da Trupe de Trapo. Vocês vão ver que tem uma playlist, inclusive, específica do laboratório, onde todos os encontros que nós fizermos vão ser lançados ali. E na descrição dos vídeos sempre vai ter links de referência, ou seja, links para complementar o que eu falei, para vocês poderem pesquisar, e que também é um complemento das horas do curso. Então é importante tirar ali um momento, um dia, né, no dia, para dar uma pesquisada, para dar uma assistida nesses vídeos, né? Então, como eu falei na live, eu não sou dramaturgo para teatro de bonecos, eu não faço dramaturgia, eu não escrevo texto. Mesmo dentro da Trupe de Trapo, eu escrevi poucos dos nossos textos, dos nossos roteiros. A gente tem um processo de criação coletiva que tem funcionado bastante, mas a minha ideia é trazer o que nós criamos nesses 12 anos de existência, né, discutir sobre esses processos e também fazer uma análise sobre os outros grupos que estão há mais tempo na estrada, outros que não estão há tanto tempo, mas que fazem também trabalhos muito interessantes, diferenciados, né? Porque é isso, é um laboratório, então a proposta é mesmo que a gente troque, né, que a gente faça essa troca entre nós e que nada do que eu estou dizendo aqui ou do que eu vou dizer é definitivo, é uma receita, é um formato único e estátil, né? Estático. Ele é a história do teatro de bonecos, a história da humanidade, ela é muito dinâmica, ela vai se alterando. Também tem formas de ver as coisas, né? Eu sempre digo assim, eu não trago a receita, mas eu trago o modo de fazer de algumas coisas e tu faz do teu jeito. Então daqui a pouco vocês vão conversar com outra pessoa e a outra pessoa vai dizer, não, mas espera, isso aqui não foi assim que aconteceu, isso aconteceu assim. Não, mas isso aqui é importante por isso. Não, isso aqui não é importante. Então, enfim, é a maneira Trupe de Trapo de ser, é a maneira Trupe de Trapo de fazer. Lá naquele primeiro vídeo, nós falamos um pouco sobre a história das formas animadas, ou seja, a gente traçou um paralelo que está muito ligado à história do desenvolvimento humano, né, no planeta, e dentro desse desenvolvimento a gente traçou também a linha de desenvolvimento do teatro de formas animadas. E aqui repito, né, o que eu já disse no outro vídeo, formas animadas, porque de fato a gente não utiliza somente o termo teatro de bonecos, porque teatro de bonecos é muito limitante, né, visto que qualquer coisa que não tenha vida, mas no qual a gente simule uma ideia de vida, de ânima, de alma, de espírito, se torna uma forma, ou pode se tornar uma forma animada, né? E aí, fazendo só então um resgate muito rápido do que a gente falou naquele vídeo, o ser humano, na sua base de formação, ele é animista, ou seja, depois, né, de todo um processo de evolutivo, civilizatório, ou durante esse processo, o ser humano foi se dando conta de que haviam no mundo, no universo, coisas que ele não conseguia dar conta de explicar. Então, todas essas coisas que ele não dava conta de explicar, ele colocou
uma vida, ele colocou uma alma, ele colocou um porquê. Então, se a colheita não dava certo, é porque tinha um problema, alguma comunicação com algo ou com alguém estava faltando. Se caía um raio e pegava fogo numa árvore, aquilo poderia ser uma mensagem de alguém. Então, nesses processos de animismo, o ser humano foi desenvolvendo a ideia da religiosidade, da religião. Né? Importante frisar que o animismo não é uma religião, né? O animismo é uma forma de ver o mundo. As religiões que se seguiram são frutos dessa forma de ver o mundo. E aí a maioria das religiões elas começam muito individuais, né, em pequenos núcleos, pequenos grupos, pequenos clãs, e a forma de desenvolver isso vai fazer com que o ser humano crie então essas divindades, né? Então o material presente no universo passa a ser uma divindade, uma possível divindade. E isso é o politeísmo, né? Então o ser humano acredita que tudo é dotado de uma vida, então eu preciso me relacionar com esses seres de alguma forma. E para fazer a conexão entre esse mundo e um mundo astral, um mundo diferenciado, eu preciso de alguma forma entrar em contato. E para isso o ser humano então escolhe objetos, né? Por exemplo, se a gente pensar que lá nos seres humanos primitivos, dentro do continente africano, as árvores, né, a árvore como um todo, ela é um objeto sagrado, né, ela é um ser sagrado. O ser humano tem muita conexão, o ser humano na África tinha muita conexão com as árvores. Então, muito natural, por exemplo, que um instrumento de som, como os tambores, fossem feitos de árvores. Né? Então eu uso o som, eu uso a música para me comunicar com o além. Eu faço uma máscara, eu coloco essa máscara, eu represento esse além. Então, dentro desse processo de conexão, nós temos essa necessidade de se comunicar e nós temos um comunicador, né? Então, que é o papel do sacerdote, do pajé, né? Desses seres humanos diferenciados que, através de um objeto, uma máscara, uma varinha de condão, enfim, o que for, ele vai fazer essa relação. E aí o boneco vai surgir, né, a partir do ídolo, embora antes dos ídolos de barro, antes de esculpir a pedra, antes de esculpir o metal, se acredita que a primeira manifestação de consciência sobre uma forma e a animação dessa forma tenha vindo com as sombras nas paredes das cavernas, né? Então, a partir do momento que o homem domestica o fogo e ele já sabia e tinha consciência da existência das sombras, a partir do momento que ele domestica o fogo, ele cria uma outra relação com esse objeto que é a sombra. Né? Então ele passa a usar essa sombra para contar histórias ou para brincar, para narrar um dia, e essa sombra passa a ganhar um caráter cada vez maior, cada vez mais forte. E é isso, né? A humanidade não se desenvolveu igual em toda parte do mundo ao mesmo tempo. É difícil, muito difícil saber, até porque a gente está falando de coisas que não ficam, né? Então a gente não tem registro de teatro de sombras primitivo, por exemplo. A gente imagina que, né? Um pouco a gente imagina isso porque o processo de desenvolvimento cultural do ser humano ele nos dá pistas disso, né? Então a gente sabe que conforme o ser humano vai conseguindo uma certa zona de conforto, né? Ou seja, ele para de se preocupar só com o viver ou sobreviver a um dia dentro de um mundo inóspito, ele passa a desenvolver melhor as áreas culturais, as áreas cognitivas, ele começa a ampliar, ele começa a ter capacidade abstrata para coisas que ele não tinha. Então o pensamento filosófico começa a surgir, o desenvolvimento artístico começa a surgir, né? E o ser humano vai explorando essas possibilidades. Então é esse processo todo, né, do movimento desse movimento de animismo, essa consciência de que há outras coisas no mundo, de que essas coisas podem ser dotadas de vida, que basicamente nos empurram para o teatro de formas animadas. Um teatro de formas animadas utilizado para a religião, utilizado para os cultos. Então eu tenho um ídolo, eu tenho um boneco que serve a algo, né? Representa um deus, representa uma deusa, representa algo que eu quero pedir, algo que eu necessito. E aí tem umas coisas muito interessantes, porque ao mesmo tempo que esse processo ele é muito genuíno no sentido de que sim, havia uma crença tanto do sacerdote quanto das pessoas que desenvolvem, mas também tem uma coisa de controle, né, do povo. Por exemplo, um sacerdote que
minimamente soubesse ou tivesse a sensibilidade da observação da natureza, ele saberia, por exemplo, quanto tempo seria um período de seca. Né? Então, diferente do resto do seu grupo, que talvez não saibam, talvez nunca tenham feito associação, ele sabe. Então, ele usa isso a seu favor. Né? Ele usa isso para dizer, olha, agora, quando falta uma semana para terminar o período de seca, que ele já sabe que vai terminar, ele vai lá e faz um culto, um ritual. Ele segue sendo respeitado. É uma possibilidade que isso tenha acontecido em alguns momentos. Assim como se narra que, se eu não me engano, na Grécia, acho que na Grécia ou em Roma, agora não me lembro, havia, por exemplo, santuários que, por estar em determinados pontos, né, de localização geográfica, as rochas emanavam, por exemplo, gases que eram alucinógenos. Então ali era um oráculo, as pessoas iam lá, ficavam inebriadas com aquilo ali e acabavam achando realmente que havia uma influência divina no que elas supostamente ouviam. Ou também que haviam estátuas com mecanismos, então a pessoa chegava no templo e perguntava tal coisa lá para a estátua de Zeus, a estátua de Zeus fazia um movimento com a cabeça ou com a mão, né? E isso, na verdade, era uma manipulação, no sentido de manipular mesmo a pessoa, mas também era um tipo de crença que as pessoas realmente acreditavam e aquilo, de uma certa maneira, mantinha, né, a organização, a estrutura social. Porque é isso, nós precisamos ter algo em comum para acreditar. Quando a gente perde a esperança, e a gente perde a esperança coletiva, a gente se encontra em estados como o que a gente está se encontrando agora, né? Em que a gente não sabe muito bem para onde ir e o que fazer, porque a gente depende de algo para acreditar. E aí, então, esse processo de desenvolvimento desses ídolos, dessas estátuas, desses bonecos, dessas sombras, ele vai numa crescente até a Idade Média. Na Idade Média, ele deixa de estar relacionado com a igreja, com a religião, ou com os templos, ou com o politeísmo, com o advento e a força que ganha nesse momento as religiões monoteístas, em especial aí o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, né? Que são religiões que vão tomando força e vão competindo por espaço, né? Essa é a grande verdade. Então, nessas relações de poder, por exemplo, os bonequeiros eles são expulsos, né, e não, eles não são bonequeiros, eles não se veem fazendo arte, mas eles são pessoas que dentro dos templos oravam utilizando um boneco, contavam histórias sobre os deuses mitológicos usando formas animadas. Né? Então eles são expulsos, vão pra rua, alguns deixam de fazer, outros seguem, e aí há uma popularização do teatro de bonecos. E a partir disso, bom, aí a gente tem o mercantilismo, a gente tem as navegações, então os europeus começam a entrar em contato lá com os orientais começam a fazer trocas, e aí alguém vê uma coisa e acha legal, aí daqui a pouco os europeus vêm para a América. Então é todo um processo de desenvolvimento que é uma longa história, seria um encontro só para a gente falar sobre essas relações de troca. Mas de fato, hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de formas animadas. Como eu já disse, a gente não vai conseguir abarcar todos os tipos, mas a gente vai falar sobre alguns. Na descrição desse vídeo também vai ter exemplos, vídeos de exemplos, para vocês poderem acessar e ter uma ideia de algumas coisas. E eu vou falar um pouco então sobre... Não existe uma ordem cronológica, né? Esse aqui foi o primeiro boneco, depois esse aqui. Como eu disse, especula-se que as sombras tenham sido um primeiro movimento, mas é possível que não. É possível que em algum canto do planeta, antes das sombras, alguém tenha esculpido um boneco de barro ou de madeira e tenha colocado lá, não sabemos, né? E tenha dito, isso aqui é o deus tal. Mas o fato é que, pelo que a gente entende hoje, o processo talvez tenha sido esse, né? Domesticação do fogo, a brincadeira com as sombras. Então a gente vai começar pelas sombras, né? Basicamente, o que é a sombra? A sombra nada mais é do que um processo de... eu preciso ter algo que vai ser refletido em uma outra coisa. Né? Então eu tenho o foco que vai fazer, às vezes, de projeção. Né? Então esse foco ele pode ser o fogo de uma fogueira, ele pode ser o fogo de uma vela, ele pode ser uma lâmpada, ele pode ser uma lanterna. Né? E aí eu tenho o objeto que vai ser projetado. Né? Que pode ser uma pessoa, pode ser um corpo, um objeto, uma mistura dos dois, uma silhueta recortada em papel, e eu tenho por fim a tela de projeção, que pode ser um pano, pode ser um tecido, pode ser uma parede.
pode ser, enfim, infinitas possibilidades. Pode ser até o corpo de outra pessoa, se a gente for falar em teatros mais modernos, né? Aqui na Trupe de Trapo, a gente nunca explorou a fundo as possibilidades do teatro de sombras, de fato. Porém, a gente fez algumas coisas, né? Agora, recentemente, estamos num processo de adaptação de um espetáculo nosso para o meio virtual, né? E aí, nesse meio virtual, esse espetáculo ele foi inspirado num livro, né? Então, o nome do espetáculo é Bandelli, o nome do livro é Bandelli, da autoria da Eleonora Medeiros. E nesse processo, no espetáculo original, a gente não trabalha com sombras. As sombras acontecem naturalmente porque a gente trabalha com projeção de imagens, e aí às vezes acontece algum momento poético de um ator passar na frente da projeção e ter uma sombra, mas isso não é proposital. Mas nessa adaptação a gente quis fazer mesmo um espetáculo onde houvesse uma relação propositada e a gente trouxesse algumas coisas para o teatro de sombras. Aqui, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês, tem uma forma que nós usamos para fazer sombras. Por quê? A gente queria utilizar figuras que fossem muito próximas da ilustração do livro, né? A gente queria criar um produto diferente, então a gente fez essa figura aqui. Essa figura aqui é uma feiticeira, e esse aqui é uma parte do Chacal, que é o personagem que se transforma na feiticeira. Então, nesse momento da história, a gente queria um efeito, porque se vocês perceberem, aqui eu não vou ter como fazer a projeção da sombra, mas se vocês perceberem, aqui onde está a mão da feiticeira, na projeção, quando a gente projeta, né, na tela, dá a ideia de que isso aqui é o rabo do Chacal. Então a ideia era que houvesse uma transformação aos olhos do espectador, sem muitos recursos de troca, de edição, aonde esse Chacal se transformasse na feiticeira. Então isso acontece como? Durante todo o momento na tela, ó, tá rolando aqui o Chacal, parece que é o rabo dele, daqui a pouco há uma aproximação, um jogo de distanciamento e aproximação do foco de luz, e quando volta a feiticeira, tá? Então, nas sombras, e as sombras têm esse recurso interessante, porque as sombras elas funcionam quase como um cinema, né? Sem muito corte, sem muita necessidade de efeitos de vídeo, a gente pode criar um espetáculo maravilhoso, tendo essa noção da relação, da proximidade, distanciamento do objeto, do foco ou da tela, né? Da relação, inclusive, de qual é o foco que me dá uma luz de uma vela, qual é o foco que me dá uma lâmpada LED, qual é o foco que me dá uma tocha, né? Cada um vai ter um tipo de fogo. Como é que é a projeção numa tela de tecido? Como é que é a projeção numa parede? Então essas relações são muito interessantes porque também elas vão impactar o espectador e também elas vão fazer uma diferença na dramaturgia que eu estou construindo, né? Nós tínhamos um espetáculo que chamava-se O Negrinho do Pastoreio, e que é uma lenda comum aqui do Rio Grande do Sul, e nesse espetáculo a gente queria fazer o cenário construído era a sala de uma senhora negra que contava a história, né? Que lembrava a história da infância e tal. E a gente colocou algumas cenas que eram cenas que a gente não conseguia fazer em teatro de boneco sem que ficasse risível, que eram as cenas, por exemplo, de espancamento do menino, do castigo dele com as formigas. A gente transformou isso numa cena de sombras que era feita dentro de uma televisão. Então a gente abriu uma televisão dessas antigas de tubo, colocou uma tela, um foco, e a pessoa manipulava algumas figuras numa vareta, né, a partir daquela ideia de que aquela era a televisão da sala dela e que as coisas aconteciam ali. Então isso foi uma saída dramatúrgica, por exemplo, para a gente inserir, e com um elemento que a gente inseriu, para poder contar uma coisa que não era fácil de se contar, né? A gente já tinha tido experiência de fazer com boneco de luva, por exemplo. Até aqui, esse aqui é o nosso Negrinho do Pastoreio. A gente tinha feito uma cena dele num formigueiro com boneco de luva. Mas depois a gente viria a descobrir que aquilo era muito risível, as crianças riam daquilo, porque de fato a maneira como o boneco de luva estava se contorcendo, a maneira como as formigas apareciam, ela não era uma coisa que evocava sofrimento. Ela tinha uma outra conotação, né? Então as sombras, por exemplo, ajudam muito nisso, esse lado místico, esse lado diferenciado, o poder que a sombra também causa, o impacto que ela causa na gente, né? Porque você está vendo uma imagem na sombra, o jogo, a ilusão que ela pode fazer com a gente, pode trazer imagens muito impactantes, muito fortes, né? Inclusive indico para vocês, vou colocar na descrição, o grupo Lumbra, que é um dos grupos aqui do Rio Grande do Sul que estuda muito teatro de sombra e são ótimos no que fazem, são referências, assim. Ainda falando sobre as sombras, por exemplo, aqui a gente tem no mesmo espetáculo um recurso muito legal, ó.
onde a gente tem a mesma feiticeira, né? Então ela foi recortada, ela ficava mais ou menos assim na tela de projeção no canto, né? Ver se eu consigo fazer aqui, ó. E aí ela falava, né? E como ela é o chacal, a gente usou, não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu tenho um monte de informação lá atrás. Mas deixa eu ver se eu faço em mim aqui, peraí. Ó, a gente usou esse recurso de que a língua do personagem, falando com o povo, era o próprio chacal. Né? Então o chacal se transformava na feiticeira e a feiticeira jogava um feitiço no povo. Isso aqui é projetado é sensacional, assim, dá um efeito muito legal e é muito simples de fazer. Então, uma coisa importante, eu não vou me ater muito aqui a onde surge, quais são os principais lugares, até porque, como eu disse para vocês, não se tem certeza de como e onde as coisas realmente foram se processando. O que a gente sabe hoje, por exemplo, é que, devido às primeiras levas migratórias da humanidade terem saído da África na direção do Oriente, o Oriente é, sem dúvida, o lugar do planeta mais antigo em termos de civilização. Então é natural que a maioria das coisas que a gente entenda e compreenda hoje sejam derivados do Oriente. Então, a manifestação da medicina, os caras tiveram mais tempo para experimentar tudo quanto foi erva, planta, técnica. Os caras se dedicaram mais para isso. O teatro de bonecos. Então, a gente sabe assim, origem. Né? Muito provavelmente se originou no Oriente a maior parte das técnicas base que nós vemos hoje no mundo. Né? Claro que aí a gente vai ter processos depois que são derivados disso, que surgiu, na Alemanha alguém resolveu fazer tal coisa, na Inglaterra alguém resolveu fazer tal coisa. Tudo isso vai ser variável. Então, só para a gente não se ater a isso, mas ao mesmo tempo eu estimulo vocês a pesquisarem, a irem atrás de detalhes. A gente sabe que sim, que o Oriente, né, e aí não é só ali Japão ou China, mas a gente tem outros lugares na volta, né, a própria Indonésia, são lugares com desenvolvimento cultural, o Oriente Médio com desenvolvimento cultural e com muita coisa nessa linha, né, de arte, de cultura, de ciência, né? Mas aqui a gente vai fazer, na verdade, uma passada, né, sobre esses elementos, sem se ater muito, isso aqui aconteceu, surgiu em tal lugar ou não, certo? Bom, então agora a gente também vai falar um pouco sobre fantoches, né? Basicamente, um fantoche é um boneco no qual a gente possa calçar, a gente possa vestir ele na mão e a partir disso a gente vai manipular. Eu tenho aqui dois personagens. É isso, não existe uma ordem, eu saber quem veio primeiro ou não. Mas esse aqui, por exemplo, é um boneco clássico. Tá? Esse aqui ele é chamado de boneco de luva francesa. Por quê? Porque aqui dentro, né, no corpo, a posição dos meus dedos está assim. Ou seja, eu tenho um dedo que é o polegar, aqui, fazendo um braço. Né? Esses dois dedos aqui, eles estão fazendo o outro braço. E eu tenho dois dedos na cabeça. Tá? Esse é o tipo de manipulação, obviamente, né, mais comum na França. Um dos modos clássicos de manipulação implica em colocar, por exemplo, um dedo na cabeça e um dedo para cada braço, sobrando esses dois dedos, que ficam escondidos debaixo da roupa. O mamulengo brasileiro, por exemplo, a maioria deles é assim, muito simples. Tá? Tem algumas diferenças que depois, num próximo encontro, a gente vai conversar melhor, em termos de qualidade, de manipulação, de refinamento, né, dessa manipulação. Tá? Mas basicamente, também pode ter, por exemplo, o boneco catalão, né, que tinha 3 dedos compondo essa região da cabeça e os outros 2 dedos que sobram. Enfim, tem gente que consegue manipular, já vi manipular assim, então tem a cabeça e os braços, né? Eu acho bem difícil, tá? Para mim o que melhor me adaptou foi a luva francesa mesmo, com esses 2 dedos. Então esse aqui é um tipo de fantoche mais comum, mais simples, né? Então desde a da Idade Média
né, ele é bastante utilizado, aí o Putinella, o Punch-Judy, o Casper, algumas variações vão ter perninhas, né, e aí o boneco senta lá no teatro e fica com as perninhas para fora, mas de maneira geral ele se caracteriza por isso, ele é um boneco de meio corpo, ou de corpo inteiro, mas sem os pés, tá, aonde eu visto ele, eu calço ele, e tem essa possibilidade de brincar, né, com as mãos. Uma das características principais, por exemplo, desse tipo de boneco é que ele pode pegar coisas, né? Então, nesses bonecos populares é muito comum que esses bonecos estejam, por exemplo, o tempo inteiro envolvidos em situações que são muito rápidas, né? Que eles correm, eles se escondem, daqui a pouco eles pegam um pedaço de pau e pá, batem na cabeça de alguém, porque, né, a catiporra, enfim, e agora fugiu o outro nome que tem no Punch-Judy, porque eles são bonecos satíricos. Então lá naquele primeiro encontro que eu falei, são os bonecos que vão pra rua e vão zoar do poder, vão zoar das relações vigentes. Você vai ter normalmente um boneco nessas histórias que ele é mais astuto, embora ele seja ou pobre, ou mais simples, ou negro, ou vaqueiro, né? Ele vai ser essa representação do povo que vence pela sua astúcia. Ele é quase um anti-herói, muitas vezes, dependendo do personagem, né? E o Punch é assim, né? O Punch pega os filhos e faz linguiça com os filhos, faz linguiça com o policial, faz linguiça... Mas é isso, ele tá trazendo elementos da cultura muito específicos, né? E tem essa facilidade, né? Então um bonequeiro, por exemplo, consegue trabalhar com 2 desses ao mesmo tempo, o que facilita para a construção de histórias, lembrando, né, que isso vem daquele movimento de você não conseguir trabalhar com grandes companhias, em plena caçada às bruxas da Idade Média, então você trabalhar sozinho é algo que facilita, é algo que ajuda, e nesse sentido, você trabalhar sozinho, tendo 2 mãos, você consegue fazer horrores de história. Esse aqui é o Tião, o Palhaço Sebastião, do espetáculo chamado As Aventuras do Palhaço Sebastião, que é a nossa homenagem ao Mamulengo, que é o fazer, né, teatral patrimônio da humanidade, patrimônio brasileiro, né? Infelizmente estamos aí com a política de salvaguarda ainda tramitando, sem conseguir dar condições decentes aos bonequeiros, principalmente lá no Nordeste, né, nas regiões onde acontecem, né, o Mamulengo, onde são mais comuns, né, o Mamulengo, o João Redondo, o Babau, o Casimiro Coco, que são alguns nomes no fazer muito simples, né, muito parecido. E que é interessante porque muito provavelmente o Mamulengo foi essa troca mercantil, né? Então alguém veio de viagem da Europa, trouxe na mala, fez uma apresentação aqui, alguém daqui viu e resolveu copiar e acabou dando notas brasileiras, abrasileiradas para esse personagem que acabou ficando, né? Para essa história, essa maneira de fazer teatro de bonecos, né? E tem ainda nessa ideia então do fantoche, tem o que foi o apresentador lá no primeiro vídeo, que é o Zoinho. O Zoinho não foi feito por mim, ele é de um artista de São Paulo, que, enfim, comprei numa feira há muito tempo, tá? E qual é a característica desse aqui? Diferentemente do outro, que a cabeça tá fixada nos dedos, esse aqui, a cabeça é a minha mão inteira, né? Então, esse movimento aqui é o movimento que faz a ânima, que faz ele se animar, né? E esse aqui, ele tem ainda uma coisa que a gente vai falar já na sequência, que é os marotes, né? Marote, basicamente, vai ser a ideia de uma vara que manipula, que anima algo, né? Esse aqui tem os marotes na mão, por exemplo. Então, ele é um boneco que tem muita capacidade expressiva, né? E que tem essa possibilidade. Né? São bonecos muito interessantes porque eles servem muito para televisão ou para locais, para espetáculos onde eu quero ter, né, uma expressividade maior desses personagens, que eu quero que eles abram a boca, que eles marquem melhor a fala. Para dublagem musical funciona muito bem. Aqui eu tenho uma outra versão desse mesmo tipo de boneco. Esse aqui é o Astolfo, que era de um personagem, um espetáculo chamado Feito Gato e Rato. O espetáculo foi aposentado, mas o Astolfo segue trabalhando conosco.
E é o mesmo esquema, ó. Esse aqui é feito de espuma, na verdade, né? Aquele outro era feito de couro e madeira, esse aqui é feito de espuma. Tem um meio corpo, esse fantoche, não tem pernas, e os marotes também estão nas mãos. Esse tipo de boneco, ele lembra muito, e ficou conhecido como o nome do projeto, que é os Muppets, né? Que na verdade os Muppets é o nome de um projeto do Jim Henson, mas geralmente quando a gente pega um boneco, você fala, esse é um boneco tipo Muppet. Na verdade ele é um boneco, um fantoche de luva com marotes, tá? Os marotes estão aqui para manipular e animar as mãos. Esse aqui é um boneco um pouco mais limitado no sentido de pegar, ele não consegue pegar coisas automaticamente, né? Apesar de esse aqui ele tem os dedinhos com arame para poder, né, pegar, mas ele depende de que eu faça de conta que estou pegando, né? Então, ou alguém vai ir ali e vai pegar, ou eu vou deixar o dedo dele na posição e ele só vai enganchar alguma coisa. Diferente do outro que realmente consegue agarrar as coisas. Mas eles são muito expressivos e ótimos para se trabalhar. E outra versão, que é a versão básica, a versão original dessa ideia do fantoche, é, por exemplo, essa aqui, que é a cobra do espetáculo do Tião. Então lá no Punch Judy a gente vai ter, se eu não me engano, é um lagarto. No Putinella também vai ter um jacaré. Né? O movimento, a ideia mesmo. Ó. Minha mão está vestida lá dentro. Só que é isso, ele não tem marote, não tem nada. Ele só vem, é um personagem que vem para atacar o terror. E é o mais comum, né? A gente vê isso aqui, por exemplo, quem vende fantoche aí de artesanato, normalmente é o boneco que vai aparecer mais, porque para brincar com crianças, né, supostamente ele é mais fácil, mais interessante, mais atrativo, né, pro público. E esse aqui é o primitivão mesmo, depois foram acrescentados provavelmente aqueles outros, né, os braços e coisas para criar outros tipos de personagem. Bom, falando em marote, então o marote tem essa possibilidade de ser a base de manipulação de uma mão, ou ele ser usado, por exemplo, para manipular objetos ou personagens secundários ou menores. Aqui, por exemplo, eu tenho uma abelha, tá, que está no marote. Tá? Então, eu manipulo ela através disso. Tá? Então, é o mesmo marote. O marote também, por exemplo, está composto aqui, tá compondo aqui um outro personagem nosso, que é o Boi Manhoso, que é do mesmo espetáculo do Tião. Né? Então ele tem aqui, também tinha um mecanismo aqui que já está bem usado, porque esse aqui foi o espetáculo que a gente mais fez na vida, que era, ele soltava um peido. Tá? Então aqui dentro não vai rolar agora, porque realmente o mecanismo já está estragado, mas aqui dentro ele tem um reservatório com talco. Tá? Então, apertando aqui essa bombinha que está presa ao marote, ele acabava soltando esse peido em algum momento, que era muito legal. O público vai à loucura, não só criança, mas adulto também. Né? E o Manhoso acabava sendo o herói por causa de um peido, né, na história. Então o marote ele pode estar presente nesse tipo de forma como a gente viu, para manusear a mão, ajudar como forma, ou para servir para outros tipos de manipulação. Então, sei lá, você quer fazer uma minhoca caminhando, você vai colocar 2 marotes e você vai caminhar com essa minhoca, com essa lagarta. Tem um tipo de teatro de bonecos, que agora vai me fugir o nome, que eu não me lembro se é Java, acho que é Java, cujos personagens, alguém já deve ter visto isso na casa de alguém, porque sempre tem alguém que vai viajar para esses lugares e traz. Os personagens são divindades, eles estão sempre com as mãozinhas assim, então eles têm marotes nas mãos, ou seja, tem arames nas mãos e eles dançam, né? Eles fazem um movimento de dança, que é um movimento comum, e geralmente esses personagens estão de lado, né? Então eles possuem um marote no corpo, que as pessoas seguram pelo corpo, e 2 marotes nas mãos, e eles eram usados, esses bonecos, originalmente para rituais. Então realmente essas divindades, eles apareciam lá, entravam em cena dançando, e o sacerdote, manipulador bonequeiro, fazendo a manipulação dele com as mãos e tal. É bem interessante assim. Vou ver até se acho que um dos vídeos que eu tenho para mandar para vocês é deles. Bom, então aí a gente tem esses 2 tipos de fantoches. Uma variação disso é o dedoche, né, que é aquele boneco que você só bota num dedo. Basicamente se diz que esse é um tipo de boneco para usar com crianças bem pequenas, porque de fato ele não tem muito recurso, né, você só conta histórias, você pode esconder, mostrar, enfim. Né, mas é uma variação da ideia do fantoche. Outra questão são as marionetes, né? Então, a marionete, ela é muito interessante porque muito provavelmente
ela deriva de um tipo de manipulação na Europa, aonde, e que acredito que tenha no Oriente também, acredito que tenha vindo do Oriente, aonde os bonecos originalmente tinham apenas uma vareta de madeira ou de metal presa no topo da cabeça. Então o que que acontecia? Esses bonecos eram um marote ao contrário, né? Então imagina que ao invés de estar por baixo, estava por cima. Então as pessoas faziam a manipulação assim, né? Contando a história, cantando, dançando, fazendo as coreografias. Todo o corpo do boneco era solto. Esse boneco era muito solto. Ele não tinha refinamento nenhum desses movimentos. Tá? Inclusive, existe um tipo de boneco ainda que é chamado os bonecos de Santo Aleixo, que são isso, né? Eles têm isso na cabeça, possuem, acho que quase nenhuma corda, não sei se os mais modernos têm alguma corda. Tá? Então acredita-se que em algum momento isso chega na França, e na França se faziam representações sacras, né? Como pequenos presépios, pequenas histórias sacras, usando esses bonecos. E aí o que aconteceu? Alguém teve a ideia de colocar, além daquela vara central que segurava na cabeça, fios. Por quê? Porque os fios ajudavam a refinar o movimento do boneco. Então eu conseguia fazer mais movimentos a partir daquilo. Inclusive disse que o nome marionete é derivado exatamente disso. Porque marionete seria como uma Maria pequena, pequena Maria, pequeno boneco de Maria, né? Então, que eram as representações essas feitas religiosas. Inclusive na França, a marionete é um termo que define todo tipo de teatro de bonecos. Então tem teatro de boneco, teatro de objetos. Não, marionete é marionete. Então, ou se você for para um festival de teatro de marionetes, você vai ver de tudo lá na França. Essa aqui é uma marionete comprada, né? Ela é uma marionete que não foi feita para nenhum espetáculo, que ela não está pensada para um espetáculo. Então, ela é uma marionete de turista, que nem eu digo. Tá? Ela tem aqui fios para os braços, ela tem fios para as pernas e ela tem fio para o eixo, pro quadril do boneco, perdão, e tem fios para a cabeça, que seriam os fios também que dariam o eixo, que dariam a sustentação desse boneco, tá? Então, ao todo, nós temos aqui 4, 6, 7 fios, mas não existe limite, né? Tem marionetes aí com mais de 30 fios, por exemplo. Quanto mais fios, mais refinado será esse movimento desse personagem. E todos esses fios estão presos numa coisa que chama-se mando ou avião, né? Pelo formato mesmo que ele tem. Esse aqui é um mando muito simples, tá? Existem mandos mais complexos, com formato diferenciado, mas o nome vai ser o mesmo, ou mando ou avião. Eu, particularmente, nunca fiz um espetáculo de marionete, já usei algumas pseudo-marionetes em alguns espetáculos, mas eu acho muito difícil de trabalhar, muito difícil de construir, e exige muita dedicação. Tenho ótimos amigos marionetistas, mas, de fato, é muito tempo de estudo, é muito tempo se dedicando. E aí, lá no primeiro vídeo, eu falei pra vocês que, muito provavelmente, as marionetes tenham acabado ganhando mais espaço dentro da nobreza. Por quê? Porque é isso, é tempo de investigação, é tempo de construção, é dinheiro para fazer, porque trabalhar com madeira sempre foi mais caro, né? Mesmo na era antiga como agora, é algo que te exige muito trabalho. Então as marionetes acabaram sendo usadas em espetáculos mais refinados, espetáculos geralmente com bastante música, né? Então elas podiam dublar, né? Essas marionetes poderiam dublar espetáculos musicais. Inclusive tem um filme que aqui a tradução no Brasil é A Noviça Rebelde, que eu recomendo vocês assistirem, que tem uma cena maravilhosa de teatro de bonecos, exatamente dentro dessa ideia, né? Fazendo uma dublagem de uma canção folclórica da época e do local. Então as marionetes, basicamente é isso, são bonecos que são manipulados por fio. Uma das grandes diferenças, por exemplo, em relação aos fantoches, é que ao contrário do fantoche, a mão do manipulador não está direto no boneco, né? A mão do manipulador está no fio. Então essa relação entre a tensão que eu tenho que dar lá em cima pro efeito que eu vou conseguir lá embaixo é uma das grandes magias e uma das coisas que são muito fantásticas dentro desse processo, né? É muito diferente, porque aqui eu tô aqui, faço aquilo, a coisa acontece quase que imediato. E ali não, ali eu dependo de uma outra lógica, de uma outra... a tensão da corda é importante, a maneira como eu toco nessa corda, como eu solto a corda, é incrível. Vocês vão ver depois aí nos links alguns espetáculos que são simplesmente sensacionais. De maneira geral,
já vi alguns espetáculos, é muito particular a minha opinião, já vi alguns espetáculos feitos a partir da ideia da marionete, mas eles não me comovem tanto, né? O que eu vi que me interessou de marionete geralmente são as varietés, são pequenas cenas, pequenos números, esses me interessam mais do que um espetáculo inteiro feito de marionetes. Mas tem marionetes no cinema, por exemplo, né? Tem umas boas indicações aí de filmes que são feitos com marionete, inclusive Quero Ser John Malkovich é um deles. E é muito interessante, assim, uma marionete bem manipulada é muito interessante, é muito mágica mesmo, porque te tira completamente do mundo. Seguimos então. Uma outra possibilidade, uma outra técnica existente é a manipulação direta. Basicamente, manipulação direta a gente entende como o quê? Aqui a gente falou de um boneco que a gente veste, então a nossa mão está escondida aqui dentro e todos os movimentos desses fantoches se dão a partir de um mecanismo que é o nosso mecanismo, as nossas articulações. Na marionete de fio, isso vai acontecer como? Vai acontecer através do mecanismo dos fios que vão mexer. A manipulação direta ela vai subverter tudo isso. Na manipulação direta eu vou pegar diretamente no boneco. Eu vou estar muito próximo do boneco. E o meu movimento é que vai fazer com que esse boneco se mexa, né? A manipulação direta ela é inspirada no bunraku japonês, que é uma técnica milenar de se fazer teatro, onde também essa mesma ideia ritual, normalmente tem música ao vivo, as histórias são contadas, são histórias ou mitológicas, ou histórias muito clássicas, você tem como característica principal um tempo que é completamente diferente, então os bonecos se mexem muito devagar, é um passo sobre o outro, esses bonecos não necessariamente estão num piso, né? Às vezes eles são manipulados no ar, e aí tem cenas de luta, tem toda essa cultura, né, oriental, japonesa, que vem para dentro dessa história e forma e faz isso acontecer de uma forma que para nós causa uma estranheza, é muito diferente, mas ao mesmo tempo é muito bonito. E tem algumas coisas muito interessantes. Aqui no Brasil, por exemplo, a minha referência de teatro de manipulação direta é a Companhia Trux, a Companhia Seu Grupo Sobrevento também. E a Companhia Trux conta uma história muito interessante de que quando eles começaram a fazer, no Japão é clássico que os bonequeiros, com exceção da pessoa mais velha, que é a responsável pela manipulação da cabeça, todos estejam com toucas. Então eles estão todos de preto e com toucas pretas cobrindo o rosto, eles não aparecem. A única cabeça que aparece é a cabeça desse manipulador mais velho. E aqui o Henrique da Trux conta que quando eles começaram a fazer, aí em São Paulo, eles, numa das apresentações, foram para uma escola. E claro, imagina aquelas pessoas de touca preta entrando, a referência cultural daquelas crianças eram o quê? Bandidos, ninja, ladrão, né? E aí começou todo esse movimento de gritar e de não conseguir fazer o espetáculo. Então na próxima apresentação eles tiveram a ideia, vamos tirar as máscaras, né? Vamos fazer isso à vista do público. Hoje, às vezes, a gente confunde manipulação direta com fazer às vistas do público, ou seja, o público está vendo o manipulador. Mas isso não é uma regra, tá? Na verdade, eu posso usar sistemas de iluminação e tirar completamente o manipulador de cena, mas eu continuo com a manipulação direta. Isso acontece, por exemplo, no clássico, que é o topodídio, né? O topodídio é isso, a manipuladora está ali, mas você não vê porque ela está oculta através de um jogo de profundidade, de escuridão, ela está toda de preto, a iluminação faz com que ela tire. Mas basicamente a manipulação direta é isso, gente, é um boneco no qual eu vou pegar, ele pode ter, por exemplo, como esse aqui, ó, ele tem uma pega, né, que a gente chama na cabeça, então eu tenho um certo distanciamento da cabeça, mas eu também posso pegar na cabeça e isso ser manipulação direta. Essa aqui foi uma das primeiras, foi a primeira boneca de manipulação direta que eu fiz, ela tem inspirada numa outra boneca de uns amigos, ela tem uma pega nas costas, depois mais tarde eu descobri que o ideal seria que fosse na cintura, para ela ter um joguinho de cintura, mas essa aqui tem nas costas, e o resto, braços e pernas, a gente pegava direto, assim, segurava direto, né, para fazer a manipulação. O que é legal? Quanto mais pessoas manipularem esse personagem, mais expressiva ela se torna. Mais difícil a manipulação também, mas mais expressiva ela se torna. Por quê? Porque ela vai representar quase que fielmente toda a movimentação humana, né?
Mas também isso não é uma regra. Por exemplo, a companhia Tato Criação Cênica, ela faz uma mescla. Então ela tem manipulação direta, mas usando, por exemplo, a mão. Então tem um boneco que a pessoa veste e isso aqui é o rosto do boneco, o cabelo, aqui estão os olhos, né, o nariz, e o resto aí sim é um corpinho de boneco. Mas ela está mesclando então a manipulação direta com uma manipulação corporal, que é um tipo também de fazer teatro de formas animadas, né, que a gente usa partes do corpo para fazer isso. Também vai para a descrição aí. Os títeres corporales, que aí tem o pessoal aqui do Peru que são ótimos, que começaram com isso, mas hoje já no mundo inteiro tem pessoas reproduzindo. Bom, seguindo então, teatro de objetos. O teatro de objetos ele é muito interessante. Nunca fiz nada de teatro de objetos, de fato, né? Fiz algumas coisas, mas nada que eu diga, nossa, o que foi dedicado especialmente para isso. Mas ele é muito interessante, porque tem várias maneiras de fazer isso, né? Então eu posso utilizar o objeto e o seu significado e usar isso para contar essa história, né? Então, naquele momento, o avô chegou na sala. Essa é uma possibilidade. Mas também eu posso subverter o objeto e com o acréscimo de algum item eu transformar. Tem companhias que fazem isso muito bem, né? A própria companhia Trux, que eu citei, é uma. Quem trabalha também muito bem com uma linha de objetos é a Jo Fornari, que eu soube que está participando também, foi contemplada aí na cidade de Itapevi com esse edital. Então, recomendo que busquem o trabalho da Companhia Andante. E aí tem uma coisa legal também, né? Que é você trabalhar com, por exemplo, com a subjetividade do objeto, né? Então, além dele ser o representar algo, que outras coisas esse objeto pode trazer? A memória desse objeto, né? E aí eu pego o exemplo do que o Henrique, da Companhia Trux, dá num livro sobre dramaturgia para teatro de bonecos, que é muito interessante, que ele relata uma cena que foi criada, que era uma cena de amor entre um cubo de gelo e uma vela. Né? Então a gente tem dois objetos opostos, cada um com as suas características, mas que dentro de uma dramaturgia, dentro de uma história, ele nos traz alguma coisa. Né? Qual é a sensação? Como é que esse amor vai se dar? Né? Poderia ser uma agulha e um balão. Né? Então só a visão disso dentro de uma história já nos suscita coisas. E você não precisa botar um olhinho no cubo de gelo ou na vela, uma boquinha para dizer que eles são personagens. Né? Você está trabalhando com as características e com subjetividade dessas características também. Isso é muito legal. Tá? Não vou me aprofundar no teatro de objetos, também não tenho ideia de onde exatamente ele é criado, há quanto tempo ele é feito, porque como eu disse para vocês, não é minha praia. Mas podemos aí investigar também durante o processo, que a gente tiver interesse, a gente pode buscar mais informação sobre isso. Inclusive, deixo como registro as publicações da revista Moi Moi, que vocês encontram na internet disponível em PDF. Vale muito, cada edição fala sobre alguma coisa e tem lá uma edição exclusiva para falar sobre teatro de objetos. Bom, dentro dessa lógica também a gente tem o teatro em miniatura, ou seja, reduzir em escala, né, o que a gente está fazendo. Também originário no Oriente, se sabe que se faziam apresentações de menor escala para menores públicos, né? Então essa redução da escala provavelmente se dá pela necessidade de maior praticidade para viajar. Então não adianta eu montar um grande teatro, eu vou montar um teatro pequeno, né? E aí montando um teatro pequeno, provavelmente naquele momento eu acabo reduzindo a quantidade de espectadores, porque a partir da terceira, quarta, quinta fileira de pessoas em pé já não se enxerga mais, né? Então se cria um outro momento. Essa aqui, por exemplo, foi criada para um espetáculo que nós tínhamos na época que chamava-se O Ventríloco, que era uma adaptação de um livro do mesmo nome, do escritor chamado Alciste Oishi, né? E ela é isso, ela tem uma escala que vocês podem ver, ela cabe na palma de uma mão, tá? É uma boneca toda feita de material reaproveitável. Mas, ainda sobre isso, dentro da ideia da miniaturização, há mais ou menos 30 anos, um pouco mais de 30 anos na verdade, surgiu o teatro lambe-lambe, tá? Que é uma variação do teatro em miniatura. Aqui, deixa eu ver se vai aparecer para vocês, eu tenho a minha caixa de teatro lambe-lambe, que eu faço desde 2015.
essa aqui, na verdade, não foi a primeira que eu fiz, mas é parte da história. Desde 2015 para cá eu criei 2 histórias, e essa aqui é uma história inspirada, uma homenagem, na verdade, para a cantora Carmen Miranda. Tá? Então, o que é o Teatro Lambe Lambe? Basicamente, ele tem esse nome porque ele foi criado pela Ismini Lima e pela Denise Santos, que são 2 baianas, inspirado naquelas caixas de fotografia, nas pessoas que tiravam fotos nas praças e nas ruas e que se chamavam Lambe Lambe, né? Porque eles tinham que lamber o negativo fotográfico para saber se a coisa ia funcionar lá ou não e a foto ia sair. E aí tem uma coisa muito legal que elas estavam procurando uma forma de contar uma cena muito particular e que elas achavam que não ficavam tão legal fazer uma cena de bonecos aberto e tal. Quando a Denise viu aquele Lambe Lambe, ela teve uma ideia. Ela falou, nossa, isso dentro de uma caixa, para uma pessoa ver por vez, porque era uma coisa muito íntima. Então, dessa ideia de intimidade, de troca com um espectador muito particular, surgiu a ideia de espiar. Né? Então, cada caixeiro, cada lambe-lambeiro, enfim, lambe-lambista, vai fazer da sua forma. Mas, basicamente, o Teatro Lambe Lambe se constitui de uma caixa em miniatura, tá? Como dentro, condensando todos os elementos cênicos de um teatro, ou seja, luzes, som, cenário, atores, tudo isso dentro. E uma dramaturgia reduzida também. Então, geralmente esses espetáculos vão durar 2, 3 minutos, alguns já duram 5 minutos, 10 minutos, mas em geral o tempo normal é de uns 3, 4 minutos. Por quê? Porque é o tempo que a gente consegue captar a atenção de uma pessoa, principalmente na rua, onde esse teatro acabou sendo colocado e onde ele acabou ganhando público. Então, era muito legal você sair pra rua e ver as pessoas, né? Se você tem mais de uma caixa, então, as pessoas sentadas ali curtindo uma história. Qual é um dos baratos desse teatro? É a autonomia, né? Por exemplo, o meu teatro, ele parte desse princípio de eu não depender de nada externo para ele acontecer, tá? Então, eu tenho lá dentro um sistema de luzes, que aqui, por exemplo, ó, eu fiz mini spots. Então esses spots ficam colocados lá dentro. E dentro desses spots, tá? Que é tudo feito de material reciclável, tá? Tudo feito de papelão, de rolinho de papel higiênico. Dentro desses spots, por exemplo, vai todo esse sistema aqui, ó, que vocês conseguem ver aí, tá? O que é isso aqui? Aqui eu tenho uma bateria dessas para carregar celular portátil. E tudo isso ligado num sistema de LEDs, tá? Aonde? Nessa caixinha, que funciona como interruptor, ó, tá? A partir dessa caixinha aqui, eu consigo, através de uma conexão USB, ligar todas as minhas luzes. Então essas luzes ficam distribuídas lá dentro, nesses spots, e isso aqui é a iluminação do meu teatro, né? Além disso, o Teatro Lambe Lambe, ele também tem um sistema de som. O meu, por exemplo, era feito com este aparato aqui, tá? E fones de ouvido. Então a pessoa senta, ela coloca os fones de ouvido e ela vai escutar a trilha por ali. Geralmente a pessoa que está manipulando também tem um fone de ouvido de retorno, então ao mesmo tempo estamos escutando a trilha. Essa é a versão digital, mas tem, por exemplo, gente que faz de forma analógica. Bota ali um funil, uma mangueira, um cano e se comunica, faz a trilha ou dá o texto ao vivo, né? Que a pessoa está ouvindo na mesma hora. E lá dentro a gente tem o cenário. Por exemplo, no meu caso, esse espetáculo da Carmen Miranda tem lá dentro um palquinho, como esse aqui, ó, tá? Então é o palquinho com o fubá e no espetáculo eu tenho a Carmen Miranda, tá? Então olha só, ela tem uma escala reduzida, é um boneco bem pequeno, tá? Então essa Carmen Miranda lá dentro eu tenho toda uma cena que foi criada para ela. É uma homenagem a ela, é uma homenagem à brasilidade, por ela ser a primeira mulher, a pioneira a levar o samba para fora do país, né? Embora uma pessoa muito criticada, ela teve uma vida muito dura, a Carmen Miranda, em vários aspectos, sofreu um relacionamento abusivo, foi mal compreendida pelo próprio país que ela amava tanto, né? E lá dentro, na cena que eu faço, por exemplo, tem uma brincadeirinha. Então tem momentos que ela tá dançando e aí o corpo dela se divide e ela continua dançando com as partes separadas, né? Isso faz parte do jogo dramatúrgico que eu criei lá dentro para poder fazer essa história. Então o Teatro Lambe Lambe é muito interessante por isso. Uma linguagem que existe há 30 anos. Geralmente ela é feita na rua,
Se você tiver mais de uma caixa, mais de uma pessoa parada fazendo caixa, maior a atenção que você consegue ter do seu público, e ela é totalmente independente, totalmente autônoma. A ideia é que você desmonte isso aqui, bote numa, 2 malas no máximo e vá para onde você quiser, né? Claro, a gente está aí sofrendo com as intempéries, às vezes pega um vento, né, não tem sombra, mas fora isso é muito interessante essa arte. E o grande desafio dramatúrgico do Teatro Lambe Lambe é como condensar uma história em 2 ou 3 minutos. Como é que eu conto o que eu quero contar num tempo tão reduzido, né? Esse é o grande barato para mim desse tipo de teatro. Seguindo então, tá? Falamos então de teatro de sombras, fantoches e marionetes, marotes, manipulação direta, teatro em miniatura, teatro de objetos. A gente vai falar um pouco sobre as máscaras, tá? Que aqui vocês vão vendo que tem algumas, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, lá em cima. Essas máscaras todas compõem o nosso espetáculo Bandelli, que é desse mesmo personagem aqui, que eu já falei pra vocês, daquela mesma personagem das sombras. Então, as máscaras também são formas animadas, né? São formas animadas que a gente veste, assim como os bonecos gigantes, tá? Eu não tenho nenhum boneco gigante no meu grupo, já fiz uma vez um cabeção, mas não tenho mais boneco gigante. Mas vai links aí de referência para vocês verem. O gigantismo não tem limite, ele pode ser muito gigante mesmo, ou pode ser simplesmente algo maior do que as proporções que nós estamos acostumados. Então, se eu vestir um boneco que esteja 30, 40 centímetros acima de mim, a cabeça dele ele já é gigante, né? Os bonecos de Olinda, por exemplo, são um grande exemplo disso, né? Que, pode ter 2, 3 metros de altura, e a pessoa veste. Então, na verdade, os bonecos de Olinda, eles são bonecos habitáveis, e as máscaras também, de certa forma, são habitáveis. Inclusive, na África, há tribos que colocam as máscaras, e essas máscaras vêm acompanhadas de um corpo. Às vezes a máscara não é nem colocada na cabeça, às vezes é colocada acima da cabeça, às vezes é colocada no peito, né? E isso muda a proporção, então, de como eu estou manipulando isso. Então é também um tipo de forma animada. Óbvio que as máscaras, elas têm uma dramaturgia muito particular, muito peculiar. Eu nunca trabalhei só especificamente com um espetáculo de máscaras, então também não tenho essa capacidade de discutir ou falar sobre o que compõe uma dramaturgia para máscaras. Mas para quem quiser ousar e criar alguma coisa usando máscaras, eu super incentivo, porque eu acho que vale a pesquisa, certo? Bom, vou deixar também na descrição do vídeo, que o nosso tempo está aqui, tá encerrando, tem um limite aqui do vídeo, uma ideia também de teatro negro, algumas ideias de teatro híbrido, dos próprios bonecos gigantes e algumas coisas que eu não consegui falar aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem colocar na descrição aí do vídeo, nos comentários, perguntem, tá? Ou também me mandem perguntas aí pelas redes sociais, Trupe de Trapo no Instagram, Trupe de Trapo no Facebook, que a gente vai respondendo. Esses 2 encontros são os encontros que abrem o nosso processo de investigação, de dramaturgia. Os próximos já serão, creio eu, encontros presenciais, onde a gente vai poder trocar mais, conversar mais e criar. Vão pensando então a partir do que vocês viram, que coisas que eles interessaram, que linguagens que mais lhes tocaram. Pesquisem sobre essas linguagens também, para que no primeiro encontro que a gente tenha todos juntos, a gente possa de fato conversar e trocar, e vocês já terem uma ideia de propostas, de coisas criativas que vocês querem fazer. Foi um prazer estar com vocês, agradeço mais uma vez à Prefeitura de Itapevi e principalmente agradeço a essa lei de incentivo cultural, né, nesse momento de emergência, de pandemia, que é a Lei Aldir Blanc, que aliás deve ser revogada para 2021, sim, porque a pandemia está longe de acabar, infelizmente. Abraço, se cuidem, uma boa virada de ano, que seja com muito cuidado, com muito carinho, com muito afeto. Preservem aqueles que vocês amam, porque de fato o momento é delicado. Um abraço para todos e até a próxima.